Estamos chegando no seu Entre Família. Olá, boa tarde excelente pra tarde. você. Muito Nossa, boa tarde. sexta-feira. Eu tentei dar boa tarde antes de você. De novo, pastor. Por que tu não falou que queria? Segunda-feira eu já vou começar daqui. Eu vou deixar. Ou vou ficar de lá falando boa tarde. Ah, Boa tá tarde. bom. Já lá Boa atrás, né? tarde, Já começa de boa tarde, novo. boa tarde, boa tarde. Aí dá Mas certo. sextou, Vamos fazer assim. sextou, hoje sextou. Não, vamos fazer assim. Faz de vai. conta que tá começando. Boa, verdade. Tamo Vai, chegando, tô chegando, tô ó, chegando. ó. Aí você dá boa tarde. É seu gosto? Boa tarde. Aê. Era só isso? Sonho, viu, Darley? Já posso voltar, não vou fazer Olha mais nada. como é bom ficar felizinho quando a gente quer fazer alguma coisa e faz, porque os amiguinhos deixam. Ah, e a versão comentada, Mas então o é melhor que nós ainda. queremos é você aqui com a gente durante toda essa tarde. Não, é só até as 4, depois você fica com vida e saúde. Mas por hoje eu tô muito animada pro tema de hoje. Não, e o tema porque de hoje? todo mundo ou tem, ou sabe de alguém, ou é Ou é. intrometido. Quer dizer isso. Se você Ou é. acha que ninguém está se intrometendo na sua vida, é bem provável Que você... Seja você. que você seja essa pessoa. E a gente, o assunto de hoje promete, hein? Então, ó, senta no sofá aí. Se você, minha amiga, tava aí, eu sei que hoje é corrido, né? Tá corrido aí, mas se tá naquela agitação, senta no sofá, porque hoje Ou então o tema aumenta o promete. volume, Aumenta vai o volume, fazendo pode as ser coisas também. e Aumenta, deixa bem alto para os Vai vizinhos ser ouvirem de- também, né? É. Até para os vizinhos ouvirem, porque Muitas vai ter vizinho sensações essa intrometido. tarde, né? Porque o volume alto, dá para sentir aqui aquele cheiro de comida sendo preparada. Dá não, ele tá de brincadeira. Não, dá sexta-feira. Não, o pãozinho, Sexta-feira, aquele essa hora, é pãozinho cheiro de caseiro. comida. Daqui, o tempo sentindo o todo. cheiro daqui? Não, eu tô sentindo de lá. Tá doido. De lá, olha. Tá entrando ali pelos buraquinhos Meus da TV. amores, então nós vamos hoje no programa tratar de famílias intrometidas ou pessoas intrometidas na família. Temos ainda o hashtag. O que vai ter no hashtag de hoje? Lucas, manda pra gente aí, Lucas Nascimento. Falando em intrometido, vou me intrometer aqui para trazer os destaques de hoje. Boa tarde para vocês, viu? Seguinte, vou me intrometer em outro assunto, porque eu vou falar sobre a conscientização de onde você pode jogar o seu lixo. Jogar no lugar errado pode trazer problemas, viu? E para geral, vou falar de um projeto que rola no Rio de Janeiro há mais de 10 anos por lá e encontrou lixo muito fora do comum em alguns lugares, viu? Mas entrando nessa onda também, porque é o seguinte, descartou o lixo no lugar errado, esse tempo que chove, pode juntar um pouco de água e aumenta o número de casos de dengue. Vou trazer tudo isso no programa de hoje, não vou me intrometer mais nesse momento, agora eu passo pra vocês, mas fica ligadinho que daqui a pouco tem hashtag, viu? Legal. E tem a Obrigada. nossa Muito convidada legal. de hoje, né, para conversar com a gente. Ela que é de casa, mais de casa do que a gente. Ela né, disse que vai dar Darley? boas-vindas pra nós. É a Fabrícia Porto, bem-vinda mais uma vez. Uma vez o convite, é uma delícia estar aqui novamente com vocês. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, bom. viu? Muito bom. Nós vamos então para aquela pausa rapidinho e já voltamos, porque o Entre Família continua. Até já. E é isso, minha gente. Estamos de volta, seu Entre Família. E, ó, se prepara, viu? Se prepara, porque hoje o assunto tá fervendo, Darleide. Até nos bastidores já ferveu. Ferveu, viu? A gente vai contando uma história daqui e dali. Não podemos dar nomes hoje, né, Darleide? Não, vai ser sempre um primo, uma prima, um amigo. Mas é família, é conhecido. sempre um primo, uma prima, um Não, amigo, eu um vou, cunhado, um eu vou irmão, contar uma uma sogra. historinha da minha vida. Eu vou contar. Será que eu conto alguma também? Vamos pensando aqui, né? Esse é o dia que você descobre se alguém da sua família te assiste. É verdade. É verdade. Se você citar Se um al- exemplo Terminou e o programa, olhou no WhatsApp. Se alguém saiu do grupo da família, é porque foi esse eu acho que citado. assistiu hoje. É verdade. E deixa eu te perguntar aí, na sua casa acontece, ou já aconteceu, quem sabe no começo do casamento, né? Chegar aquelas surpresas, né? Família chega com tudo, né? Do nada vem família, ou, sei lá, aquelas visitinhas inesperadas, ou se metendo ali, né? Antes do Aquela casamento edição mesmo. comentada, revista ampliada e comentada da sua vida. E às vezes não atualiza. Fica Não naquilo mesmo. atualizada. É verdade. Exatamente. Fica nessa. Mas Porque quando a hoje- gente casa também, a gente precisa lembrar que casa com o indivíduo, mas leva a família junto. É verdade. Né? Essa questão é que a gente precisa trabalhar direitinho, porque depois que está casado, os intrometidos estão lá e já viu. É um esquema. Como é que faz? E E aí? agora, como é que faz? Vamos precisar de ajuda. E aí, quem que vai ajudar a gente hoje? Deixa eu receber a nossa convidada, vem para cá. Ela que é de casa mais do que a gente, né? Como a gente já comentou por aqui. Fabrícia Porto, seja muito bem-vinda. obrigada. Prazer te receber.
Bom, esse cenário já tinha vindo nesse ou ainda não? Já, né? já. Então ela conhece Sabe tudo. tudo, ela eu sou sabe de tudo. casa, que ela já te posso mostra? ser intrometida neste lugar, só para eu Não, saber. você O lugar não é é seu, não é intrometida, não. A gente Você é bem-vinda. É, bem-vinda. Pode Bom, sentar. dá licença, Esse é o seu lugar, fica à obrigada. vontade. Eu ainda não superei o vem pra cá do Abinão. Não, Olha, depois ele falou, vem pra cá, travou aqui, ó. Eu criei uma fenda no tempo, se vem pra cá. Foi muito... Fabrícia, amada, veja bem, eu comentei agora há pouco sobre essas questões familiares que vêm junto com quem você escolheu para casar, decidiu casar. É esse contexto de família que a gente precisa primeiro pautar, né? Fabrícia Porto, que é psicóloga, analista de comportamento, psicóloga clínica, ela é gerontologista e sexóloga também, faz atendimento presencial e online. Hoje ela está com a gente presencial e para você online. E aí, como é que a gente entende família nesse contexto de intromissão? Tem sinais? Dá para perceber? Tá namorando? Tô achando que a mãe do meu namorado, mãe da minha... Como é que faz? Existe a questão também que a família ela não tem como não se intrometer um pouco. Mas o limite de quanto essa família vai se intrometer na vida é que é importante. Lembrando-se que a mãe sempre vai ser uma mãe, o pai sempre vai ser o pai. E ele precisa entender que naquele momento em que o filho ficou adulto, a filha ficou adulta, ele tem outras ideias, outras vontades. Uma outra personalidade, um outro contexto, até de tempo de vida mesmo. Então, não vai ser igual a você. Então, quando a gente começa a perceber que quando está namorando, é muito minha mãe, meu pai, minha mãe, sempre muito com esses exemplos, minha mãe me disse, meu pai quer, minha Cordão mãe umbilical muito curto. Aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque vai ter um probleminha. E esse pacote, ele vai vir para casa, né? A gente fala mãe e pai, que normalmente são os que mais se intrometem. Mas pode ser uma avó, um avô, um tio, uma tia. Hoje pode ser uma tia que, eu sempre cuidei dessa criança. Então, ela vai se sentir no direito de se intrometer também, né? E até nesse ponto, no namoro, né? Como você comentou, já dá para sentir esses sinais. E se o sinal for muito forte, né? Se você vê que conversou, tentou conversar ali, né, com namorado, noivo ou vice-versa, viu que não está dando muito certo, mesmo assim continua com aquele cordão umbilical muito curto, talvez é um relacionamento que tem que se repensar se vale a pena colocar para frente também. Com certeza. É porque esse pacote vai continuar, né? E a relação, a gente não pode dizer só que a culpa é do intrometido ou da intrometida. É do outro, porque é um relacionamento, então é dual. Então, eu permito também que essa pessoa, de uma certa forma, venha se intrometer na minha vida e continuar. Então, essa pessoa precisa ter maturidade também para saber se colocar no lugar e colocar limites. Os filósofos lá atrás já diziam que o meu limite é a partir do que eu permito que o outro chegue e faça. Então, existem pessoas que são mais permissíveis também do que outros. Tem gente que é mais fechada, então eu também não posso entrar tanto na vida desse outro que já é mais fechado. Então, o limite é a pessoa que vai dar. A partir do momento que eu passo a me relacionar com esse alguém, o meu limite é junto com esse outro alguém, não é mais o meu sozinho. Então, eu namoro com essa pessoa, eu tenho o meu limite de vida, de social, de família, junto com essa pessoa. Então, o meu limite também vai mudar. Eu sou muito ampla, ele nem tanto, ele é mais restrito. Eu tenho que fazer uma restrição também em prol do relacionamento. Porque o relacionamento não é só eu, mas eu não posso ser egoísta a esse ponto. E isso também é difícil, né? Agora, deixa eu me colocar no lugar do intrometido. Mano. Outro dia alguém Não que o senhor seja, estava né, falando pastor? comigo na igreja, mas o pastor intromete na minha vida. Eu falei, essa é a minha função, intrometer na sua vida. Como que eu posso definir, porque eu acho isso muito importante, o que é uma intromissão, quando você está ocupando espaço que não deveria ter seu, impedindo o desenvolvimento de alguém, e quando você está intervindo para que alguém, de fato, se desenvolva. Porque em algum momento você vai ter que se intrometer. Sim. Eu estou vendo um casal imaturo e eu vou deixar eles sofrerem por um sofrimento que não precisava acontecer. Como que eu posso colocar uma linha do que é e o que não é ali? Na sua profissão é muito similar na minha nesse sentido. As pessoas trazem conteúdo para que eu possa ajudar.
As pessoas vão trazer conteúdo para que você possa ajudar. Então, elas já estão abrindo uma permissão para que eu possa me intrometer, para que você possa se intrometer. A gente fala em análise do comportamento que nós somos agências controladoras de comportamento. Sim. A gente controla o comportamento do outro. Então, até aí, ok, saudável e legal. Agora, qual é o ponto? Então, eu percebo que aquela pessoa, ela precisa amadurecer alguns pontos importantes, mas ela está preparada para o que eu tenho que trazer, porque eu vou falar? Então, assim, cai naquela linha de que eu posso falar tudo, mas como eu vou falar? Como eu vou trazer? Então, a forma como eu vou trazer para o outro pode ser Intromissão. intromissão ou não. Eu acho que também a gente precisa pensar em fases. Por exemplo, é um relacionamento de 2 garotos e os pais estão vendo uma situação que tende a ser de maior dificuldade para os seus filhos, que são adolescentes, por exemplo. A gente vai chamar isso de intromissão ou de intervenção saudável, justificável, porque são pessoas ainda muito jovenzinhas, muito imaturas. Agora nós vamos nos adiantar para uma outra fase. Estão casados, já se estabelecendo enquanto casal, família, às vezes já tem até filhos. Aí vem ainda a família de origem e traz para esse novo contexto intervenções que já não são mais de fato intervenções, porque não foram pedidas, não foram desejadas naquele momento, porque o casal está se descobrindo, a família está se construindo. Mas, filho, e essa roupa? E essa casa não vai lavar, não vai limpar hoje? E não tem faxina? E essa roupa amassada, filho? Então, essas intromissões dos indivíduos, né? Aí eu acho que nesse sentido é que a gente vai entender e desenrolar essa história da intromissão, né? O outro viva a minha vida. Isso. Exato, esse é um ponto. A partir do momento que, vou falar com a mãe, que normalmente é a mãe, né, que acaba sendo mais em cima do filho, É nada. ela vive, tem também o outro, né? Mas enfim, vamos colocar amplo. Quando a gente fala... Vamos deixar a mãe como exemplo, mas é um exemplo. Quando a gente pega essa pessoa que quer viver a vida do outro, já é delicado e ruim para todo mundo. Porque a partir do momento que eu assumo o papel dessa filha, por exemplo, ela também vai deixar muita coisa para a mãe e vai deixar de viver algumas coisas. Conclusão, vai ser mais imatura para diversas situações. Vai deixar de se desenvolver, deixar de crescer. Então, também é muito ruim. Então, quando a mãe acha que está ajudando, fazendo tudo para aquele filho, ela está atrapalhando. Porque quando essa mãe não puder fazer, a pessoa vai falar assim, minha mãe sempre que fez. Eu não sei fazer. Então, é ruim. Quando você falou do adolescente, só voltando à sua linha de raciocínio no todo, de fato, qual a diferença? Quando a mãe vira para o adolescente e fala, eu não quero que você se relacione com ele. Não Você já está fazendo com que esse adolescente vai continuar esse relacionamento. Porque eu falo, minha mãe não gosta, mas minha mãe não gosta de um monte de coisa mesmo, vou continuar, a vida é minha, eu posso. Né? Porque o adolescente ele é muito cheio da verdade, né, gente? Então, ele vai continuar, então vai ser até pior, é um reforço negativo. E não é porque é adolescente que não precisa ser respeitado, né? Sim. Ser ouvido, ser entendido. Aí essa mãe pode falar de uma outra forma, senta, filha, eu entendo que esse relacionamento pode ser prejudicial para você nisso, espero isso, mas observe você, a mamãe pode estar errada. É um negócio interessante, né? É isso mesmo. Quando você olha para essa expressão maturidade, a natureza nos chama a atenção. Porque quando você olha um fruto amadurecendo, o que você espera da maturidade plena é que ele se desprenda do pé. Não tem fruto maduro grudado, ele se desprende. Maturidade sem autonomia simplesmente não existe. Não existe. Levar alguém a ser maduro é levar a alguém a tomar decisões autônomas, né? E é muito comum encontrar pessoas, né, falando disso que você disse, quando alguém fala assim, olha, eu quero que você termine esse relacionamento. E eu tenho encontrado pessoas que estão vivendo, estão na fase adulta e nunca tomaram uma decisão radical na vida. Todas as grandes mudanças da vida foram condicionadas por outra pessoa. Exato. Aí você chega para ela e fala, por exemplo, que é comum no nosso contexto, você precisa aceitar Jesus e ter uma transformação na sua vida. Nunca, nenhuma mudança da vida dela, até as do casamento, foram feitas autonomamente, que é uma tristeza, né? É uma tristeza, não tenho a menor dúvida. Eu tenho um caso de uma paciente que ela está num casamento muito ruim, muito sério, e envolvendo os filhos. E ela fala assim, eu sei que eu preciso terminar com ele, mas eu nunca terminei um relacionamento e não consigo. Não foi habilitada Não consigo. E é uma situação séria que
teoricamente teria até que ser uma denúncia por conselho tutelar, não é algo simples, envolvendo os filhos. Ela já é uma mulher madura, ela fala, eu não consigo. Então, assim, deixar de fazer autonomamente, você está amputando a pessoa, você está tirando braços, pernas dessa pessoa, fazendo com que ela tenha mais medo. Ah, mas é insegura. Mais um motivo para você desenvolver, porque ela vai se tornar uma pessoa mais insegura ainda. É que a insegurança muitas vezes vem dessa superproteção, né? Com certeza. Nunca deixou tomar atitudes, nunca deixou errar, nunca deixou cair, nunca deixou sentir, porque mamãe está aqui, papai está aqui, nós vamos fazer por você. Depois a vida bate na sua cara e você diz, mamãe, mas mamãe não vai poder resolver por você tudo na vida, desenvolver sua personalidade. Verdade. Né? Até a gente trazendo esses vários casos, né? E talvez alguém que está acompanhando a gente agora está pensando, não, isso está acontecendo dentro do meu relacionamento, dentro da minha família. Quais são algumas estratégias que eu posso utilizar para poder resolver isso? Porque eu não aguento mais, estou vivendo pressionado pela minha sogra ou por algum outro familiar ou pelo sogro, né? Limites, quais são os limites e como eu devo colocar esse limite também sem trazer mais problema para dentro do relacionamento? Sim. É claro que aqui a gente fala muito em linhas gerais, né? Mas, no modo geral, eu sempre peço para que o de sangue, né? O da família mesmo, e tome a frente. Que vá lá, converse e coloque, não como, a minha esposa pediu, a minha esposa não está gostando, porque a rincha vai aumentar. Fala, mãe, não estou gostando dessa situação, não está sendo legal para o meu casamento. Põe para você, porque a mãe perdoa um filho, mas a mãe muitas vezes não perdoa o genro, a nora, né? É muito mais difícil. Fala, tá vendo? Acaba Ela não até gosta uma de mim. rivalidadezinha ali, né? Muitas vezes tem. Será que está cuidando do meu filho tanto quanto eu cuidei? Não, está cuidando diferente. Graças a Deus por isso, né? Ai, deixa eu só contar uma experiênciazinha, Tati, pode ser? Que, Vamos assim, prestar atenção bem nos no dados. começo do meu casamento, beijo, sogra, amo muito tu, tá? Tá ó, aqui, mas vou contar. Um dia ela estava na nossa casa, eu tinha bebê, e ela estava tendo algum comportamento que não estava favorecendo uma convivência alegrinha. E aí eu disse para o meu marido, depois de um comportamento que eu considerei inadequado na minha casa, e disse para o meu marido assim, amor, hoje a sua mãe vai embora. Ela já estava há alguns dias com a gente. E aí ele disse, não, eu acho que é na semana que vem. Eu disse, não, é hoje que ela vai. Eu amamentando a minha filha. Ele entendeu, o sangue entendeu o que a esposa estava dizendo, foi até a mãe dele. Até hoje eu não sei o que eles conversaram. E naquele dia, de fato, ela foi embora, fez a malinha, foi lá no quarto, tchau, e foi embora. A partir daquele dia, da próxima vez que a minha sogra volta, e até hoje, nós somos muito amigas, ela sabe bem os limites. Eu tenho uma sogra que ela não se intromete em nada da nossa vida, mas eu entendo que foi a partir dali, daquele limite. Olha, se passar desse limite, a senhora vai ser convidada aí. Mas não fui eu quem fiz, foi o sangue, é o filho que foi lá e disse, mamãe, não dá. Então, isso realmente assim, é fundamental, é meio que receitinha do bolo. Se o marido não fala, no caso, o filho não fala com a mãe, sogra da sua esposa, isso vai gerar, de fato, um conflito muito mais difícil. Sim. Então, saber se posicionar, colocar esse limite, mas tendo em vista especialmente este ponto. Você tomar posição em relação à sua mãe, o seu pai, o seu tio, quem é do seu sangue. Senão, fica mais difícil ainda. Gente, parece que está chegando agora de volta Lucas Nascimento com o hashtag Chegando Agora. Cheguei, tô por aqui, já olha só, a gente aprendeu um pouquinho sobre até que ponto eu posso me intrometer, principalmente em assunto de família, tem muito a aprender hoje, viu, pessoal? Nesse daqui eu acho que a gente pode se intrometer e muito. Quero compartilhar com vocês um projeto que rola no Rio de Janeiro, que chama Ilhas do Rio. Ele realiza um mutirão de monumentos naturais, tanto que foi realizado nas Ilhas Cargas por lá, e foi descobrindo um pouquinho sobre alguns lixos deixados naquele lugar. Olha só, o projeto já acontece há 10 anos e pela primeira vez se viu ali uma queda no número de alguns lixos. Só que foi encontrado pneu e também panela de pressão, só que no fundo do mar. É um monumento, um lugar super bonito e esse projeto resultou nisso. Eu tenho até algumas fotos para poder mostrar para vocês e compartilhar com vocês que estão aqui também comigo na sala. Esse aqui foi um pouquinho do lixo encontrado no fundo do mar que eles conseguiram tirar e deixaram por ali. A gente tem uma outra foto também
mostrando essa outra parte da ação, quando eles levaram para a praia, para poder, logicamente, ali mostrar para o pessoal o que foi encontrado na ilha, que é um lugar super bonito, inclusive, só que foi encontrado por lá. Eles também montaram um certo estande para o pessoal conseguir deixar o lixo. Foi para a praia, conseguiu aproveitar, mas tem gente que acaba deixando o lixo por ali. Eu lembro que eu aprendi numa palestra, inclusive, falando sobre isso, que é legal você não deixar nada além de pegadas e não levar nada além de memórias. Então, realmente, a gente aprendeu um pouquinho disso. É super legal a gente viajar, conhecer lugares diferentes, aproveitar uma praia, uma ilha, quem sabe. Mas é claro que se for para um lugar desse, você deixar ali a sua ação, deixar o seu lixo, fica um pouquinho complicado. Principalmente quando é uma ilha, um lugar um pouquinho mais isolado. O lixo vai ficar ali e vai resultar principalmente ali na É uma natureza. falta de consciência, de educação ambiental, de educação do próprio indivíduo, né? Imagina, como é que esses pneus foram parar ali, gente? E no Sacos fundo do de mar, lixo. panela de pressão. Que isso, e é algo que a gente Panela tem que de se intrometer, né? Nós, como cristãos, a gente tem que intrometer, porque... Começando pela sua própria vida, né? É, Vou levar o papelzinho do picolé. Ah, não, é só um papelzinho Isso. do picolé. O outro também pode pensar, é só um pneu, é só uma panela de pressão. é só um Que sofá. loucura. A gente vê sofá, o que é isso? Sofá em rios, gente. Né? Tem gente que joga ali sofá, joga geladeira, joga várias coisas, né? É diferente quando, às vezes, tem uma enchente e traz, né? Mas jogar mesmo, já vi vários casos como esse e é lamentável, é triste. Mas né? já dizem, mostram os documentários que o fundo do mar tem de tudo, né, amigo? é. Tudo. Sim, Não somente verdade. vidas e o ambiente marítimo. E a conta volta para você. A conta volta. Tem De um jeito. jeito ou de volta outro. pra você. Isso é... A volta. E a gente precisa parar de produzir tanto lixo. Vai chegar uma hora que não tem onde pôr. Então a gente... E o Abinal tocou muito bem no assunto, né? Ser cristão não é uma gentileza. Cristãos não são simplesmente gentis, eles têm um código de comportamento. Ele não compra algumas coisas, ele compra menos algumas coisas, ele pensa no outro. Então, só a gentileza não salva a natureza. E é bom a gente dar até esse toque, Que né? frase boa. Tem- Só gentileza não salva a natureza. Boa. Vamos escrever essa e vamos... Vamos vender. Vamos Citação. vender. Registrar. Vamos vender essa ideia aí do pastor. Agora fugiu o que eu queria dizer. Ai, desculpa. Não, não Então tem volta pro problema. hashtag. É que alguém se intrometeu no seu raciocínio. Foi. Se prometeu. Vai aí, Ah, Lucas. lembrei aqui, ó, Tá. porque às vezes a gente pensa, mas o mundo já está acabando, né? Já está tudo indo de mal a pior, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? O aquilo. mundo está acabando, mas ele não está acabando naturalmente. É, Nós estamos acabando com o mundo. O mundo Pressionando assim não o está se desengrandando. Alguém está acabando com ele. É bem isso mesmo, né? E é isso. E é legal que tem praia que já disponibiliza lixeiras por ali, né? Você consegue descartar o seu lixo. Você aproveitou o dia inteiro na praia, você consegue descartar em um local. Mas se caso para não ali oferecer esse local, mas quando está planejando ir para a praia, descer com a família, aproveitar, leva uma sacolinha, deixa ali dentro, colocou no carro. Quando você encontrar um próximo lugar de descarte, algum lixo, deixa ali. Eu acho que a consciência, se você gosta tanto assim de praia, quer realmente deixar um bom exemplo até para sua família, para os filhos, eu acho que são dos pequenos detalhes que isso vai fazer a diferença lá no futuro também, né? É verdade. Virada de ano, que geralmente, né, virada de ano o pessoal vai muito Sim. para a praia ali. No dia seguinte, já vi vários vídeos, né? E até mesmo a cidade que eu morava lá, praia, cara, ser no dia 1º para a praia. Se bem que a gente está pensando em pessoas sóbrias, olha, pensa. Mas tem uma galera também que, numa hora, perde uma sobriedade. Estou ainda pensando que foram eles, num momento bêbado, que jogaram pneus e panela de pressão por lá. Não é possível. Foi parar ali. Mas continuando Ai. nesse assunto, principalmente falando um pouquinho sobre a conscientização, sobre a natureza, pessoal, descarte incorreto pode resultar em vários problemas. Porque digamos que num terreno baldio ali, está abandonado, deixou uma certa garrafa, e você sabe que vem passando por um momento onde chove, para e juntou um pouquinho de água ali, aí começa um outro problema que é, com certeza, a dengue, né? Você sabe, começa a aumentar o número de casos de dengue. E nesse caso, a gente pensando um pouquinho sobre como a gente se prevenir contra isso, quanto eu fazer a minha parte para que o próximo não acabe pagando por isso, a gente tem uma certa ajuda para você. Algumas dicas, porque sabe que está pensando em fazer alguma coisa para que realmente te ajudar o próximo, tá em tempo. Um cuidado importante em clima de chuva é evitar o acúmulo de água em vasos e também pneus. Durante períodos chuvosos, a água pode se acumular em recipientes ao ar livre, como vasos de plantas e pneus velhos, criando um ambiente propício para a reprodução do mosquito da dengue. Para evitar esse problema, é essencial esvaziar regularmente a água acumulada tanto em vasos como pneus.
Certifique-se de que eles estejam livres de água parada, inclinando os recipientes para drenar o excesso de líquido ou removendo completamente. Além disso, considere utilizar pratos sobre os vasos com areia, evitando o acúmulo de água. Essas medidas simples ajudam a prevenir a proliferação de mosquitos e reduzem o risco de doenças transmitidas por eles. Faça sua parte e mantenha seu ambiente livre de água parada em clima de chuva. Tá aí a dica da Josi sobre isso, sobre a dengue, a gente conseguir realmente olhar um pouquinho também para dentro de casa, alguns detalhes por ele. Falar, não vai ter tanta diferença não. Às vezes faz assim, para proliferar rapidinho, a gente sabe como isso acaba prejudicando. E outra, estou pensando na minha família, dentro da minha casa, mas isso vai resultar também nas casas vizinhas, ali naquele bairro, né? As plantas são lindas, né? A gente tem plantinhas em casa, a gente tem bastante plantas lá em casa, mas tem que cuidar, né? Aqueles potinhos embaixo ali, não deixar água, tem todos alguns cuidados aí que devem ser tomados. Luquinhas, show, obrigado, hein? É Tem isso mais? que eu trouxe para hoje, poder compartilhar com vocês. Muito bom sempre estar com vocês. Com você também, sempre muito bom estar contigo. Que legal estar com a gente hoje. Pessoal, o programa vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho o programa continua, tem muita coisa para acontecer. Eu quero dizer o seguinte, eu ainda volto aqui, apareço um pouquinho, me intrometer um pouquinho só porque eu gosto daqui, viu? Mas já para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta aqui, aí eu vou emprestar algumas frases do Abinal para dizer que é da nossa família para a sua família. Ainda não vem para cá, porque daí é muito antigo para mim. Mas a gente está aí junto com você e quer te ouvir. Aliás, a gente vai chamar você agora para trocar uma ideia e ouvir o que um povo que fala. Você sabe que fala, porque a repórter Maureen foi lá para o Rio de Janeiro para saber o que o povo está falando sobre isso e se prepare, porque o povo vai falar, então me acompanhe nesse VT. O tema de hoje é até de dar uma boa risada, hein? Mas é risada de nervoso, gente, porque ninguém aguenta gente intrometida na família. E eu sei que é uma opinião comum, mas eu quero mesmo é saber a opinião das pessoas por aqui na rua, viu? Quero ouvir os recados sincerões. Vamos lá! Me conta uma coisa, o que vocês acham de familiar intrometido, gente? Horrível, não presta não. Não presta não. Pô, a família intrometida eu acho muito ruim, né? Que atrapalha um ao outro. Familiar intrometido? Nossa, sem palavras, né? Todo mundo é um pouquinho intrometido na família. Todo mundo é. Eu também sou. What? Ai, que horror, ele tá se declarando. Em rede nacional. Meu Deus do céu. Naldo, me fala. Qual que é a sua tolerância pra família intrometida? Zero. Tem que tomar conta da vida sua, cada um toma da sua, né? Não tem condição. Eu vou ali do lado do pai, pera lá. Quero saber, não tem condições, menino? Como é isso? Não tem condições, não. Deus deu a vida pra cada um, né? Cada um tem que cuidar da sua, né? Vamos respeitar isso aí. Ô, vó, eu vou correr aí pro teu lado que eu quero saber. Você acha que você já se intrometeu na vida deles e eles ficaram meio bolados? Nunca. É mesmo? Ô, Cinegra, filma ali, filma a carinha ali pra ver se é verdade. Eles falaram que é verdade, então é. Prêmio de não intrometida para a avó. E quando se mexe no casamento? Ixi. Piorou. Criação de filho, então. E filho é pior ainda. Menino, e quando se intromete na criação do filho, no casamento? Não tem nada a ver, né? Pior ainda. Mas me diz uma coisa, e quando se mete na criação de filho, casamento de vocês, o que fala pra esse povo? A gente saiu de perto, a gente não ficou junto, por isso a gente se afastou. É mesmo? Da família, a gente foi pra outra região. É isso que eu quero saber. Talvez o segredo é ficar longe? O segredo é esse, ficar longe, eu acho. Só vê de vez em quando pra tirar foto e almoçar. Tira foto e fica todo mundo sorridente. Todo mundo se ama. É isso mesmo. Isso aí. A gente vive feliz pra caramba. Porque tá longe. Porque tá longe, é isso aí. E me diz uma coisa, vocês moram perto ou longe da família? Perto. Ih, é melhor ou pior quando é perto? É melhor. Melhor, menina? Melhor, porque já sabe como é que a gente vai agir se intrometer. Não dá espaço. Não tem espaço, não. Tá ali perto, mas não significa que tem espaço. Nada, nem um pinguinho. O que você acha disso? Tem que cada um cuidar da sua, já fez sua parte antes? Com certeza, e só assim eles vão crescer, né? Exato. Amadurecer, crescer, ter responsabilidade, cada um na sua. Se a gente puder aconselhar, e também tem que saber a hora de falar, né? Agora eu quero um recado final, assim, pro povo que tá se intrometendo lá em casa. Manda um recado. Difícil, hein? Falar assim na cara, hein? Com amorzinho, um recadinho com amorzinho agora. Eu gosto muito da minha família, adoro eles. Mas cada um na sua, né? Cada um na sua. E o que fala pra essa gente?
Não se mete na minha vida. Vai cuidar da sua. Vai cuidar da sua vida. Ó, recado sincerão. Se fazer, não vai trabalhar. Um recadinho pra eles? Com amor. Primeiro, olha pro seu nariz. Quando você tiver de apontar um dedo para um, olha que tem 3 apontando para você e 1 pro céu. Testemunha é Deus, e você está apontando a vítima, 3 para você. Quer dizer, antes de você falar dos outros, se examine você primeiro. Muito Muito bom, bom, excelente. muito bom. Eu gostei da frase que uma trouxe ali. Deus deu uma vida para cada um, então cuida da sua. Mas temos que parabenizar também aqui a Maureen. Excelente Obrigada, Maureen. Foi reportagem. muito legal esses recortes todos de experiências. E eu fiquei pensando daqui, as famílias têm seus códigos. Tem um que codificou, é melhor sair de perto. A outro que é código, não, mora todo mundo junto, perto, é legal. Mas assim, ó, se passar do limite, cuida da sua vida. Precisa ter essa clareza, né? Essa comunicação pontual de que assim, ó, até aqui pode, a partir daqui não. Outra coisa que eles citaram ali, dos filhos, ou seja, tem pano para manga para a gente comentar agora. Fabrícia, está na sua mão, conta. Pois é, eu pensei em todas essas daí que você colocou e um pouco mais, talvez. E é bem nesse sentido. Mas eu vou iniciar com a história de um paciente que esse é muito legal, né? Paciente casado e a mãe era uma mãe, a sogra era uma sogra bem intrometida. Um dia ele chegou do trabalho, estava o sofá, a televisão, tudo fora de lugar. Ela mudou o layout da sala. Ela mudou a tal ponto que ela comprou até canaleta para colocar o fio de outro lugar e pregou a canaleta. Imagina a situação. Na casa do filho. Na casa da filha. Da filha. Daí o meu paciente, o homem, chegou e fez assim: o que aconteceu aqui? Como assim? Ligou para a esposa e falou: o que aconteceu? Ela falou assim: não sei, será que entrou ladrão? E aí, enfim, foi a história. E aí eu perguntei: mas o layout ficou melhor? Ele: ficou, mas eu não gostei. Então, assim, claro que essa mãe, ela teve a intenção de melhorar a situação, mas eles deixaram, eles permitiram, eles aceitaram. Então, acho que esse é um ponto importante. Quando essas pessoas se intrometem, elas se intrometem no sentido de tentar ajudar, de entender que aquilo é o melhor, mas é o melhor para mim e não para o outro, né? Então, isso é muito delicado. E Isso com acontece, filhos mais ainda. Isso acontece até, às vezes, em casos de casamento, né? Da mãe ou sogra, enfim, querer se meter muito ali. Na relação mesmo. É, né? Na relação mesmo, né? Eu digo até nos preparativos ali para o casamento, entendi, né? entendi. A escolha do vestido, quem convidar, enfim, envolve vários fatores também e é algo que tem que ser bem conversado. Até no consultório de família da rádio, a gente já pegou alguns casos assim, né? De ouvinte mandar, dizendo ali: olha, eu não sei o que fazer, a moça principalmente, né? A gente vai dar de cara, por exemplo, com mães ou pais, enfim, mas é que acaba caindo nas costas da gente, mulher. De mães que muito controladoras, muito dominadoras, ou outros parentes que são muito de corrigir, de posicionar, porque é a minha opinião e eu acho... Então, quando aquela senhora entrou lá, era a casa da filha, a mãe se sente um pouquinho à vontade e tal, mas de qualquer forma ela está pisando num terreno sagrado, que é a individualidade, né? Você entrar na intimidade do outro sem avisar. Isso é um ponto nevrálgico assim, para a gente considerar também, a privacidade. Exato. Eu ouvi uma vez uma frase, eu acho que é do Robertinho Achique, anotei quando eu comecei a dar aula, que eu achava muito importante. Ser educador, né, é a arte de se tornar desnecessário. Ela é provocativa, obviamente, que você não se torne desnecessário, mas ela é muito importante para a gente pensar. Esse caso aí, por exemplo, que foi citado do paciente, ela pode revelar uma imaturidade oculta. Eu estou falando do crescimento do outro, da imaturidade do outro, mas eu não estou maduro para o rompimento. Sim. Eu não estou maduro para entender a minha vida sem uma função que é aquela lá. Então, eu não me entendo sem ser pai, não me entendo sem ser alguém que cuida. O que eu vou fazer da minha vida, enquanto o outro já sabe o que vai fazer da dele, né? E esse ponto que você está colocando é muito crucial, porque, como eu falei, dos dois, a relação precisa ir deixando esse distanciamento desde o começo. Não tem que ser uma ruptura. Olha, agora eu casei, você fica na sua, eu fico na minha. É muito complicado isso. Exatamente. Então, você vai pontuando, colocando os limites ao longo, desde o namoro. E se posicionando, pedindo para o outro posicionar. Porque, muitas vezes, eu não preciso verbalizar. A minha afeição, o meu posicionamento, a minha conduta já diz tudo.
né? Se alguém da família pergunta algo particular meu e eu não quero dizer, eu falo, olha, não quero dizer no momento, eu estou colocando o meu limite. Não insista, não pergunte mais. Não, naquele momento não. Poxa, mas eu quero ajudar. Se ela achar que é importante, ela vai te dizer. Se não não. Então, esse posicionamento que eu vou falando, eu vou me colocando ao longo é importante, eu vou fazendo essa ruptura para não chegar no momento e essa mãe também se sentir ser uma ruptura violenta. Exato, que ela também não vai conseguir. O filho, a filha vai se sentir mal, porque está fazendo a mãe se sentir mal, sem função, sem poder ali, por anos. Vamos dizer que a pessoa vai casar com 20, 30 anos. São 20 e 30 anos tomando conta, cuidando, fazendo parte. De repente, sai, também não. Então é hora de hoje se preparar, porque são duas pessoas que vão viver uma nova fase. Né? Exatamente. Eu estou aqui com duas crianças em casa. Um dia que elas não estiverem em casa, o meu relacionamento, a minha casa vai entrar numa nova fase. Isso é importante. A gente já até falou uma vez num programa aqui que o casal ele tem que se preparar desde a criança pequena, já para quando esse ninho vazio acontecer. Porque se preparar quando acontecer, não vai conseguir. Preparo é antes. Tem que ser antes. Verdade. E até no começo do casamento, por mais que tenha todo esse preparo antes, quando os dois se unem, são às vezes culturas diferentes, né? Uma família é de um jeito, outra família é de outro. Aí junto o casal ali, vão ter no começo do casamento aquelas adaptações, né? E aí um pouquinho de um pouquinho do outro. É muito importante, né? Nesse começo, principalmente, o casal conversar muito, né? Foi bem o que você colocou ali, conversar muito para que tenha esse diálogo, essa ponte, né? O marido com a família dele, a esposa com a família dela, para que haja, senão o casamento já vai começar em atrito, né? Vai ajustando, né? Você já vai ajustando o pensamento do seu marido com o seu e entendendo, porque a gente também tem que se colocar no papel do outro e compreender o outro. Não só eu, sou eu junto com o outro. Então, peraí, eu com a minha família faço desta forma, mas e ele faz desta outra forma? Então, peraí, vamos entender, vamos resolver essa questão juntos. Então, o diálogo constante é essencial. O problema é que muitas vezes é bomba. O que é isso? Falar da sua família não pode, falar da minha família não pode. Aí não se tem o diálogo, se tem o afastamento. E aí o casamento fica insustentável. Vamos pontuar outra vez que assim, nós estamos falando de familiares ou que se intrometem na vida de outros. Intromissão, o peso dessa palavra já significa muito. Mas nós não estamos em nenhum momento depreciando um aconselhamento, um direcionamento de um filho, por exemplo, que esteja, quem sabe, sendo grosseiro com a esposa. Aí a mãe ou o pai chegar e dizer, filho, vamos conversar. Mas isso porque tem previamente uma intimidade, tem um respeito, tem um limite, não vai chegando de qualquer jeito, né? Então, para a gente fazer essa diferenciação, porque é possível que você ir do outro lado e dizer, mas eu não posso falar nada. Pode, mas olha o jeitinho, olha a hora, presta atenção, a forma como você vai entrar na intimidade de alguém que já cresceu, que já é meio doninho do nariz. Claro que você vai fazer uso dessa autoridade, mas não perde o respeito. Daqui a pouquinho, acho que tendo momento ainda, vamos falar dos filhos, né? Quando tem filho, dá doce quando a mãe diz que não era para dar, não deixa assistir televisão, a mãe diz, mas qual é o problema, bichinho, pobrezinho dessa criança? Já viu dessas conversas, né? É intervalo, Tati? Intervalo. Então a gente volta já com o seu Entre Família. E é isso, estamos de volta por aqui no seu Entre Família. Prazer muito grande estar contigo nessa tarde. Obrigado aí você que sempre acompanha Entre Família, sentadinho no sofá ou quem sabe fazendo aí as atividades do dia a dia. Sexta-feira, mais corridinho, né? E tá aí acompanhando a gente. Obrigado pela sua companhia e aumenta o volume, viu? Você que está fazendo outras atividades aí, deixa a TV lá na Novo Tempo, vai fazer outras atividades, aumenta o volume para você acompanhar que o programa de hoje está bom demais. Falando sobre sobrevivendo a famílias intrometidas. Mas vamos falar de uma outra família agora? Vamos falar de outra família? O Luquinhas está por aqui e vai falar para a gente dessa família que todos nós pertencemos, que é a família de Deus. Luquinhas, é contigo. Exatamente, Avinal. Bom demais falar sobre isso. Inclusive, pessoal, lembra que semana passada aconteceu a Semana Vem a Mim, super especial. Pastor Gilmar Batistotti, Arautos do Rei. Foi chegando no finalzinho ali, bateu aquela saudade. Poxa, foi tão especial, aprendi tanta coisa. Mas é aí que tá. Na semana passada a gente também falou sobre o seguinte. Ela continua. E sabe onde? Pertinho de você, nas igrejas adventistas.
Mas quem vai falar sobre isso e está aqui comigo é o Pedro Farias, repórter do Revista Novo Tempo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, amigo Lucas, beleza? Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Foi muito bom, como você falou, a gente foi lá até as igrejas, né? Eu fui em uma igreja lá em São José dos Campos e foi muito bom saber que as igrejas continuaram, né, essa semana especial que começou aqui no Novo Tempo, como Vem a Mim, não é isso? Exatamente. Eu acho muito legal da profissão do repórter, é estar onde a notícia acontece. E foi isso que você fez, você foi para lá, contou e você vivenciou isso, porque a gente acabou falando. Pessoal, semana continua, mas aí pertinho de você, para você poder buscar uma igreja mais próxima que esteja realizando essa semana de evangelismo tão especial. A gente falou sobre famílias aqui e você esteve por lá. Mas o que é legal também da nossa profissão é o seguinte, a gente vê de perto algumas experiências, eu acho que você acabou vivenciando isso aí também, né? Isso. Lucas, lá na igreja onde eu fui, por exemplo, tinham muitos convidados da Novo Tempo, tinham pessoas que foram convidadas pela igreja local também. Só lembrando que nem todas as igrejas no Brasil inteiro, nem todas elas aderiram à Semana Especial, mas a boa parte aderiu. E as que aderiram convidaram pessoas ao seu jeito, cada igreja teve o seu nome, seu título, né? Por exemplo, na igreja que eu fui, estavam chamando de Semana de Oração, mas cada uma tinha seu tema. Eu encontrei pessoas lá que foram convidadas pela Novo Tempo, encontrei um que ele foi convidado pela mãe, o Danilo. Aproveitando, deixa eu mandar um abraço para você, Danilo, que Deus te abençoe, viu? Parabéns aí pela escolha e volte sempre para sua casa, né? Ele foi para a igreja e ele falou, né, comigo lá em off que se sentiu em casa, estava um pouco afastado da igreja, né? A mãe chamou, mas ele assiste a Novo Tempo. Então, assim, ele acompanhou a Semana Especial também. Teve lá ontem na igreja, né, para receber as mensagens, os louvores, né, e se sentiu muito bem acolhido aí pela família, né, e ele e muitos outros aí do Brasil foram convidados, né, inspirados e motivados pelo programa Vem a Mim. Isso foi muito bom. Isso que eu achei legal, poder realmente continuar. A gente está nesse clima, aprendendo bastante, assistindo a TV. Eu estou no conforto da minha casa, mas agora vou conseguir encontrar a comunidade que também está nesse mesmo clima, aprendendo, fazer amigos, né? Isso aí, Lucas, o que eu percebi é que essa relação aproximou, sabe, as igrejas, os convidados da Novo Tempo. Teve essa aproximação, começou aqui e as igrejas se inspiraram, se motivaram e continuaram, né, em mais uma semana de oração. Por exemplo, a igreja que eu fui já tinha pessoas preparadas para o batismo, que vai acontecer em seguida, né? Eu tive na igreja do Boa Vista, bairro de Boa Vista, lá na cidade de São José dos Campos, aqui pertinho. Pertinho de São Paulo, né? Pertinho de Jacareí, de São Paulo, na cidade vizinha. E já tem pessoas preparadas para receber para entrar no tanque batismal e serem batizadas, né? Então, é uma maravilha saber que Deus está trabalhando, né? Começa aqui na Novo Tempo, vai para as igrejas e depois para todo o Brasil. Agora, só uma última pergunta para você. A semana ela ainda continua, a gente tem alguns dias. Quem ainda não conseguiu, ela consegue assistir a programação ainda. Como é que funciona? Quando que termina? Consegue. Vai ter hoje à noite ainda, vai continuar. Né? Sábado também pela manhã continua a programação. E aproveitando, quero fazer um convite para você que está em casa também. Se você não conseguiu participar, né, de nenhum dia dessa semana especial, você pode mandar um WhatsApp, um oi para o WhatsApp da Esperança, né, nossa inteligência artificial. Manda um oi lá. O número, eu creio que pode estar aparecendo agora na tela para você, né? Ali, ó. Eu não sei se a produção vai colocar, mas... Tá aqui na tela. Tá na tela aí para você. Você manda um oi lá e digita Vem a Mim. Quando a pessoa digita Vem a Mim, o que acontece? A Esperança, ela direciona você para a igreja mais próxima da sua casa, onde você vai conseguir aí ser bem recebido, vai conseguir encontrar a igreja e conseguir participar desse programa tão especial. Então ninguém pode ficar de fora. Convite feito, dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Pedro, brigadão, viu? Parabéns pelo seu trabalho no Revista, nas reportagens lá, tá certo? Tamo junto sempre. E agora, pessoal, o programa continua, tem muito mais. Eu vou me intrometer e dizer, pode continuar por aí, que eu tô aqui aprendendo bastante quanto a isso. Bora continuando, hein? Obrigada, meninos. Essa família só cresce, né? A família cristã, a família que tem recebido de Deus o convite para viver uma experiência de paz e amor. Sejam todos sempre muito bem-vindos, não somente aqui na Novo Tempo, mas em qualquer uma das igrejas adventistas do Sétimo Dia. Fica a dica também aí para os adventistas do Sétimo Dia. Percebeu um rostinho diferente? Tem gente nova por ali? Vai lá, vai saber, vai cumprimentar, abraçar. Será, quem sabe, alguém aqui que foi enviado, convidado pela sua Novo Tempo. E vamos continuar a nossa pauta aqui? É um tipo de intromissão que tem que ser feita, né, Darleide? Deixa eu te dizer, tem coisa que precisa ser feita, né? Tem intromissões que precisam ser feitas. E uma coisa que não é intromissão é convite. Ué. Convidar. Você chega, convida, vamos lá, traz para perto.
né? E é bem isso que você falou. Viu um rostinho diferente na igreja, não deixa passar batido, não. Não deixa passar batido, vai lá, conversa com a pessoa, dá um abraço, não é mesmo? É isso. A família de Deus é diferente assim, a intromissão de entrar na missão, né? É isso. Entra na missão. Gostei. Entromissão, gostei, pastor. Ele fica ali só observando. Pensando aqui, ó, só matutando, como diz, né? Matutando, lendo. Olhar para vocês assim, conversando, inspira. Os insights, né? Vou falar em insights, vamos ter agora a oportunidade de pensar em algumas situações da convivência na família, que para mim pode ser ok, para não pode não, pode ser que para o Robson nada a ver, pode ser que para a Fabrícia, gente, sai daí, pelo amor de Deus. Vamos então saber agora algumas dessas dinâmicas. Por exemplo, numa família grudinha, vamos tratar disso? Problemas com família grude. O que seria essa família grude? Será? Então, eu entendo que é aquela família que está todo final de semana junto, que não consegue, de repente, marcar uma viagem sem não convidar para todo mundo estar junto de novo, junto. Né? Não dá espaço. Não dá espaço. Só um espaço. E também tem um detalhe, né? Se eu estou muito grude nessa família, essa aqui tá solta, né? Tá abandonada. Tá sem cola. Tá sem cola. E aí é ruim também, né? Aham. Então, e aí, como que a gente faz? Vamos lá, Vamos lá com a primeira. Ó, Não, pera. Vamos lá, primeiro. Você já tá falando que não dá, mas calma aí, tem moral. Meu Deus. Já tá Família desgrudando? grude. visitas inesperadas. E aí, rola, não rola? Deixa eu até contar aqui, ó. Isso aqui é dentro da família inesperada? Não, isso aqui se Visitas você... inesperadas. visitas Mas e a inesperadas? família grude? Não, gente, dá aqui um take em mim, ó. Pra mim não dá, família grude não dá. Cada um tem que ser seu espacinho. Era só isso. E a visita inesperada? Ó, visita inesperada, deixa eu até contar aqui, ó. Eu já levantei minha placa na hora. Deixa eu... faltou eu levantar minha placa. E agora? Eu gosto, mas... Aí agora, daí... Porque Então, assim, eu ó, vou ficar deixa eu assim, ó, contar. não dá, e vou às ficar vezes assim, dá, ó, não vou dá, ficar às vezes assim, ó. não dá. Por quê? Até um ventinho aqui, ó. o que eu colocaria A direção, frequência... a produção, a Tati não deixa a gente ficar assim, ó. Às vezes pra dá, lá às e vezes pra não dá. cá, né? Quando é que às vezes dá? Se a casa tá arrumada, se tem comida feita, se eu tô mais tranquila, pode vir, ó, Se a de gente boa. tá morrendo de Tô saudade. cansada, trabalhei horrores, cheguei, viajei, de surpresa. Não dá, não tá dando. Eu acho Mas, que a gente, frequência e intensidade também, né? Se é uma surpresa de vez em quando, é surpresa agradável. Se a surpresa é quase toda semana, talvez seja desagradável. Mas assim, ó, eu preciso dizer também que eu vou ficar muito solta aqui nessas questões, porque minha família mora muito longe. Para um familiar meu chegar lá em casa de surpresa, isso vai ser uma raridade. Então, se chegar, eu vou dizer, gente, que coisa linda, o que aconteceu, né? Mas é muito, eu vou ficar aqui soltinha nessas perguntas. Eu acho que vocês, mulheres, precisam desencanar esse negócio de minha casa tá arrumada. Minha casa é minha vida, tá, querido? Ninguém repara, né, pastor? É porque é o seguinte, se a minha casa tem que estar aqui no arrumada ouvido, ó. para alguém, esse alguém, eu estou muito preso a esse julgamento dessa pessoa. Aí eu arrumei a casa, eu não arrumei a casa, eu arrumo para você. Aí eu não deixo você vir porque eu não arrumei a casa para você. Então não é você, sou eu. Sempre sou eu, é o que você pensa de mim, mas a pessoa vai pensar mal de você de qualquer jeito. Acho bonito isso, mas vamos para a realidade. Vamos. Tá bonita essa teoria, gostosa. Visita é homem, menina. Não por sabe. isso que Deus fez os dois. Essa mentalidade masculina, acho legal. Convites para jantar toda semana. De quem? Da família. A família me chamando? Não, aí eu acharia de boa. Eu acho que eu acharia de boa. Mas, por Colocaria no favor. calendário. E se for só meu marido convidado e eu não? E agora, hein? Peraí, a gente às vezes faz às vezes a gente faz uma cara de paisagem aqui, até o pessoal que tá olhando ali, a gente faz uma cara de paisagem, às vezes a produtora tá falando aqui no nosso ouvido, né? Puxando a ideia ali do que realmente Tá provocando a gente, ela tá provocando. Isso, pra gente poder jogar aqui, né? Se a família do meu marido me chamasse a nós toda semana, eu acho que eu reservaria um dia na semana para ir de boa, gente. Nesse dia eu não faço jantar, eu não faço almoço. Meu sonho é um dia menos para fazer nada. Não é? Eu também acho isso. Tira um sexto, um sétimo do orçamento. Não, até quando a gente morava próximo, a gente morou 5 anos. Quando eu e minha esposa nos casamos, a gente
Quando eu e minha esposa casamos, a produtora falou que ó, e se a gente tiver que levar um pratinho toda semana? Aí eu já vou fazer o meu pratinho e comer sozinha. Deixa eu contar, quando a gente casou, a gente já foi morar fora, morar longe, né, da família. Eu também. Aí a gente morou 5 anos perto da família, então pra gente era muito bom. A gente sentia essa falta, né, de estar pertinho da família. Por isso que às vezes eu fico nessa, né, e agora? Ah, gosto, não gosto, né? A visita inesperada. Mas quando a gente morou, né, 5 anos próximo ali da família, que a gente queria também, né, o nosso filho estar perto dos avós, foi uma experiência muito gostosa. Então a gente viajava, era muito bom. Final de semana na casa, jantava, almoçava, enfim, na casa dos meus pais, na casa da minha esposa. Mas é que também tem família que é legal. Tem família não, que é eu legal. dou graças a Deus pela nossa Tem família. família que viu? não é legal, Dou vamos combinar? Graças a Deus, muito boa. Você faz Beijo visita para minha mais por sogra, obrigação, beijo para a né? família Que aí toda. é mais pesado. Aí, se é uma visita por obrigação, você não vai fazer toda semana. Isso. E falando em visita, tem uma outra dica que eu acho que é muito legal. Porque toda semana eu preciso ir junto com o pacote todo da família visitar o outro? Porque, de repente, não liberar e não ter esse acesso de só o filho visitar a família em alguns momentos? Porque é outra conversa, é outra dinâmica, é outro momento. E é gostoso. Então, eu acho que mesclar um pouquinho é saudável. E até um ponto que a gente faz também. Quando a gente estava lá, às vezes eu ia sozinho lá almoçar na casa da minha mãe, ser o trabalho, uma coisa assim. E quando a gente vai agora, né, morando longe, quando estava também de férias ou algo parecido, a gente, até para aproveitar um pouquinho mais, ela ficar um pouquinho mais com a mãe dela, eu ficar um pouquinho mais com a minha mãe, às vezes eu almoçava um dia lá na minha mãe, depois a gente estava junto, e é gostoso mesmo isso que você Mas comentou, férias né? é legal, né, amigo? Férias é uma belezinha. Férias, né? Intimidade está determinando muita coisa. É. Visita inesperada de quem você não gosta. É. Tem que ser planejado. Agora, visita inesperada de uma pessoa desejada. Nossa, é maravilhosa. Sempre bom. É sempre bom. E a pessoa é íntima, ela te conhece, a casa bagunçada também não é um problema. Você entrega a vassoura para ela e fala, me ajuda aqui. Vamos embora. O problema é estar no tipo de relacionamento que está se construindo. É verdade. Convites para jantar toda semana, é esse aí? Já Toda convidou semana de novo, já foi semana passada esse convite. Menino, para de comer. O cônjuge prefere passar tempo com a família dele, assim, vamos pensar naquele caso, ele assim, só quer ficar lá, Natal é lá, Ano Novo é lá, aniversário é lá, tudo lá. E a família do outro, né, como você bem disse, quando tem grude demais numa, tem uma outra abandonada. E aí, o que eu aguento disso? Não, acho, para mim não dá. Ruim. E tem uma outra questão, né? Se essa pessoa lá que é só na família dele, às vezes está deixando a própria família descoberta. Boa. A própria casa ali. E aí, por que disso? Será que existe alguma coisa ali que está ruim? Será que eu não cortei o cordão umbilical ainda? O que está acontecendo? Então, é na hora dessa pessoa pensar, poxa, por que eu gosto tanto desse seio materno, dessa minha casa lá, e aqui não? Porque a própria Bíblia diz, né? Casar você... pai e mãe. Exatamente, unir-se à sua família. Então, agora, é essa família, essa tem que ser a prioridade. Os outros é encaixe. Eu acho que é cabeça de gente que pensa assim, é tão legal na casa da mamãe, a gente come, vê não sei o que, não sei o que. Vem, vamos, lá é legal. E o outro, não, eu quero meu canto, quero meu tempo, quero do meu jeito. Nem sempre é vai ter que ser. Mas é assim, gente, vem junto, né? E não é assim que se constrói a sua individualidade na relação, né? Também é importante o outro lado. Se a família também já não está com ciúmes, o novo que entrou, e também fica restringindo. Não, porque de novo na mamãezinha, né? Também tem esse outro lado que essa pessoa também precisa respeitar e permitir. Porque ele faz parte ou ela faz parte daquela família primeiro. Eu até pensei que talvez seja também uma oportunidade desse outro aprender a ser mais íntimo, a ser mais próximo, a aceitar uma casinha um pouquinho mais desarrumada, porque é muito rígido, muito inflexível. Sempre é oportunidade de a gente aprender com o outro e as relações são assim, né? Você fala um tema que eu sempre coloco, a amplitude dos conceitos. Ótimo. Quando a pessoa ela é muito conceitual, tem que ser assim, ela sofre e faz as pessoas que estão ao seu redor sofrer. Então, quanto mais amplitude, pode ser bagunçado, pode ser arrumado, pode ser uma família mais alegre, pode ser uma família mais reservada, pode, tudo bem, o ambiente sou eu quem faço, é tão libertador, é tão mais gostoso, né? Então, eu acho que sim, viver famílias diferentes. Ser flexível é sempre bom na vida, né, Fabrícia? E aí, meninos? Tem mais uma para a gente fechar, então. Parentes se intrometem na criação dos filhos. Esse ponto é... que eu acho bonitinho, assim. Esse é complicado. Não pode, não menino. Não, né? Não dá para mim.
Você também não, né? Não. Olha. Ah, não. Por que não? Por que não, Fabrícia? Primeiro porque a pessoa ela teve a sua dinâmica, a sua vivência e que ela errou, acertou, ela fez o que ela quis como mãe ou como pai. Deixe que o filho, a filha acerte e erre também. E todos nós, como mães e pais, eu sou mãe aqui de 2 maravilhosos, amo de paixão, também vou errar tentando acertar. Então, deixa eu errar com os meus, né? Deixa a pessoa errar e criar. Tá amamentando demais, tá com roupinha demais, não pode sair, não pode. Deixa a pessoa entender. Dá conselho, ensina, explica de uma forma suave. Aí tudo bem, acho que os conselhos são muito bem-vindos. Filha, será que não está com calor? Será que você pode fazer perguntas? E a gente precisa definir o que é família e o que é parente, né? Isso é muito importante. No fim do programa ele levanta essa. Porque assim, ó, Boa. é praticamente impossível, né? Impossível que a sua mãe não interfira na educação dos seus filhos, porque é uma herança. E aí tem hora que você vai ligar. Agora, uma coisa é a sua mãe, outra coisa é o primo do primo, né? Isso é demais. Não, Robson, É demais, não tem é mais parente. tempo, mas Mas isso isso dá uma é verdade. discussão. Mas Por essa é exemplo, uma questão muito importante, né? A sua mãe, no caso de uma outra geração, que construiu, participou da construção dos valores da família, eles vão participar? É claro que vão, é claro Mas que vão. quando E é é que- bom que participem. Quem não deve se intrometer? Essa distância ela é muito importante na questão, né? Às vezes a pessoa que está se colocando ali naquela consanguinidade está distante demais para ter essa permissão. Mas, ó, não tem mais tempo, mais amigo, mesmo uma mãe, a forma como ela diz, por exemplo, um filho que a mãe está educando o seu filho para ser vegetariano. E a vovó vai dar carne, vai dar bife acebolado, batata frita. Mãe! Então, assim, mesmo mãe, no contexto de intromissão, isso é uma realidade. E a gente precisa dar conta, vó, mãe. Assim, de todos eles aqui, eu sou a única que tem filho adulto casado. Tenho uma filha adulta casada. E não tem filho ainda, mas até aqui a relação ali é extremamente respeitosa. Tenho eu a impressão de que vou continuar, ou quero manter isso, de quando eu for vó, filha, tá de acordo? É assim? Você pensa assim? Alguma coisa que eu queira contribuir? Filha, você já pensou assim? Até porque eu tenho essa relação com ela, mas que tem mães que passam do limitinho. Eu acho que o passar do limite está em todos os campos, né? A grande questão é que a gente tem a tendência de permitir mais para aqueles que a gente confia. Isso é muito importante, né? Sem alterar valor, né? Não há alteração de valor. Não, e a parceria, a amizade é muito legal, importante. né? O ir além não é legal. Acho que é aí para a gente até finalizar e colocar até que ponto. Quando eu permito e quando eu não permito. Passou do limitinho, avisa, sinal vermelho. Sinaliza. Minha querida, muito obrigada. Eu espero que, apesar de os apresentadores serem novos, o ambiente tenha sido acolhedor do mesmo jeito. Gostamos muito de recebê-la aqui. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Adorei estar aqui com Muito vocês. legal, muito bom. Obrigada. Volto novamente. Ótimo! Vamos para o intervalo então, minha gente. É rapidinho, hora de chamar o intervalo. E na volta do intervalo, a gente tem aquele quadro, Me Pergunte Qualquer Coisa. E aí, o que vem no Me Pergunte Qualquer Coisa? Quer saber? Não sai daí não, a gente volta já já. Que bom voltar e saber que você está aí junto com a gente, conversando e a gente aprendendo uma porção de coisas e coisas muito importantes para a dinâmica da nossa vida, né? E quanta coisa tem na dinâmica nessa vida. Tem coisas que a gente pode deixar para lá, tem coisas que a gente tem que resolver agora e tem coisas que nós precisamos saber como elas começam para saber como elas terminam. E ninguém melhor para dizer isso para a gente foi quem pensou o projeto da nossa vida. Isso mesmo, leve muito a sério. Nós não viemos do nada e não estamos indo para lugar nenhum. Temos um propósito, temos um projeto, temos um plano que está em atuação para a gente. Para dar certo, o planejador precisa entrar. Exatamente. É por isso que quando a gente precisa ter respostas importantes e profundas para a vida, nós precisamos buscar a fonte, as escrituras, e de lá saem todas as instruções para a gente. Presta atenção nesse material aqui, ó. Entre família. Fala da gente, de como a gente conversa, mas tem uma base, um fundamento. Sim, um fundamento, sim, de onde saem todas as instruções. E esse material aqui foi produzido, elaborado de maneira didática, que dialogue com as suas necessidades, com a dinâmica da sua vida, e ele chega até a sua casa totalmente de graça, isso mesmo, é feito para o seu benefício. Então faz o seguinte,
pega o seu telefone e liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. É o nosso canal de comunicação da Escola Bíblica da Novo Tempo para com você. Você vai passar algumas informações de cadastro, essa simples mesmo, e o material vai chegar até você totalmente de graça. Nem o envio você vai pagar. Você vai esperar aqui uns dias e ele vai chegar até você. Se você quiser conversar com a gente pelo WhatsApp, você pode também, ou acessar o QR Code aqui, ó. Esse aqui, ó. E aí você vai entrar no site da Escola Bíblica e vai ser muito bom e você vai ter suas respostas dadas ali. Falando em pergunta, falando em respostas, a gente tem curiosidade sobre algumas coisas e agora vem um quadro que é o Me Pergunte Qualquer Coisa. Vemos gente diferente todos os dias. Elas têm uma aparência diferente, se vestem de maneira diferente, se comportam de forma diferente e fazem coisas diferentes. Às vezes é tão diferente que causa curiosidade. Mas, por respeito, não invadimos o espaço do outro com perguntas. Este é o lugar onde juntamos as perguntas e os únicos que são capazes de responder. Em um ambiente acolhedor e informativo. Pergunte qualquer coisa. Agora estamos aqui com a gente, com a Alana Reguin, ela é produtora aqui na Novo Tempo e aos 27 anos fez cirurgia bariátrica. Tudo bem com você? Tudo bem. Queremos fazer algumas perguntinhas básicas. Lendo aqui a seu respeito, diz que você sempre teve uma dificuldade com a comida, a relação com a comida, também muitos casos de obesidade em família. Chegou um momento que você estava com 127 quilos. Como foi isso e a decisão de fazer a bariátrica? Realmente sempre tive muitos casos na família, uma coisa que muita gente da minha família realmente já optou pela bariátrica, mas essa fase que eu estava com 127 quilos foi uma fase pós-depressão que eu tive. Uau. Então eu consigo ver muita coisa a ver, a depressão com até o estágio que eu cheguei. Sim. E aí foi um momento de desespero, porque você nunca... Eu sempre fui mais gordinha do que as minhas amigas na escola e tudo mais, mas nunca naquele nível. Nunca num nível que me dificultasse viver, de fato. Então, quando eu cheguei nessa fase, assim, a gente fez uma reunião familiar mesmo. E aí, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? E aí, meu pai, que é da área da saúde... A gente estudou muito, a gente viu muitas coisas, até chegar na decisão. Não foi uma decisão fácil de chegar. Tem muito medo, a gente tem muito medo de entrar numa cirurgia tão invasiva, mas eu acho que foi a decisão certa, assim. E a partir desse momento, né, que você fez a cirurgia, né, passou por todo o processo, qual parte que você acha que mudou mais? O seu corpo ou a sua mente? Peraí, eu acho que essa é até uma, só não te interrompendo, mas essa acho que é até uma das perguntas que chegaram aqui, é isso, produção? Vamos lá. É isso, né? Pergunte Vamos lá, qualquer então. coisa. O pessoal da rua perguntando pra gente. Que coisas do seu dia a dia mudaram para melhor depois que você perdeu peso? Nossa, tantas coisas, tantas coisas. O ânimo de fazer as coisas. Antes, é muito difícil você carregar uma pessoa a mais em você. Então, eu tenho muito mais facilidade de fazer as coisas no dia a dia, de locomoção mesmo. Eu tinha uma dor insuportável nos pés, por causa do excesso de peso. Sim. Isso me prejudicava demais. A autoestima melhorou muito, porque você passa a poder vestir roupas que você gosta, não as que cabem. Exato. Então, eu fiz muito nova a cirurgia, então, desde antes, mais nova ainda, eu não achava roupas para minha idade, então, isso já era muito difícil. Foi uma coisa que melhorou muito para mim também no dia a dia, que foi a autoestima. E até a minha relação com as pessoas, eu digo que mudou, porque eu me sinto mais segura de me expressar e de falar as coisas que eu sinto, porque eu sinto que elas estão olhando para o que eu estou falando e não para mim. E até a autonomia física também, né? Você ficou mais leve, você pode ir e vir, sem ficar naquele desconforto de você mesma cansar, porque 127 para uma garota, uau! Parabéns, viu, pela jornada até aqui. Obrigada. O que vem mais pela rua, né, pastor? Tem pergunta aí, que eu tô a próxima. O que mudou mais, o seu corpo ou sua mente? É a pergunta, né? É a pergunta agora. São os dois juntos, né?
os dois têm que mudar juntos, porque senão não adianta. E eu vou ser bem sincera com vocês, é uma caminhada bem árdua, porque você passou 27 anos da sua vida tendo um comportamento alimentar que não condiz com o que você vai viver a partir dali. Então, é muito difícil, mas eu fiz um acompanhamento psicológico antes de fazer a cirurgia, porque senão você não consegue realmente levar em frente. E depois também, né? Você precisa continuar fazendo esse acompanhamento. Eu acabei recuperando alguns quilos com o passar do... eu já vai fazer 4 anos que eu fiz a cirurgia. E aí, quando eu vi que eu estava recuperando os quilos de novo, eu falei, peraí, tipo, eu sei de onde eu vim, sabe? Eu não posso voltar para lá, porque eu não tenho mais opção de fazer a bariátrica. Então, antes de chegar naquilo, tipo, já me despertou uma coisa, tipo assim, não, bora mudar aqui de novo os hábitos alimentares, porque é diário. A mudança não para nunca, assim, de pensamento. Quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de cabeça, a gente está falando de uma psique que precisa ser trabalhada. E não é uma cirurgia cortando um pedaço lá do seu intestino que vai cortar um pedaço da sua mente. Então, por isso, não pode parar a terapia. Tem mais pergunta? Pergunta aí qualquer coisa. Você fez bariátrica para emagrecer mais rápido, mais fácil? Essa pergunta é uma pergunta que me irritava muito no começo. Eu falava, fácil porque não foi você. Mas assim, realmente, é mais rápido, talvez. Mas é mais fácil? Não é. Porque você tem que lidar com muitas coisas que você não teria que lidar antes. Eu lidei com queda de cabelo muito violenta. Você tem que fazer suplementação para sempre, para o resto da vida. Entalos com a comida. Então, assim, você tem que comer, você tem que aprender até a mastigar de novo. Porque senão você passa mal. Teve várias situações em que eu estava comendo e me dava ânsia de vômito. Ânsia de vômito. A gente chama de entalos mesmo, que a bariátrica realmente causa isso. Então, não é fácil. Fácil não é. Pode até... E até o mais rápido também não é tão mais rápido assim. Porque eu demorei mais de 1 ano para emagrecer tudo que eu tinha para emagrecer. Então, tem gente que fazendo o exercício e fazendo a reeducação, e são pessoas que, nossa, eu admiro muito que conseguem fazer isso sem a intervenção da cirurgia, elas demoram esse tempo também, 1 ano, 1 ano e meio. Então, às vezes, nem tão mais rápido assim foi, sabe? Algo muito na mente também, né? Porque antes, quando vinha ansiedade, você descontava na comida, né? Comer até passar mal. É isso, né? Que você até comentou. Não, gente, isso é muito importante, porque tem pessoas que fazem a bariátrica e aí você não consegue comer mais. Mas tem muita gente que desconta em compulsão por compras, em compulsão por bebida alcoólica. Quantas pessoas que fizeram a bariátrica e não cuidaram da cabeça, elas viraram alcoólatras, porque o líquido vai. É isso mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, por isso que eu digo que é um processo doloroso. Você tem que curar e tratar a cabeça e mexer ali no ponto da dor, no ponto onde é difícil para você, não é fácil. Perfeito. Tratar a cabeça é o ponto central. Exato. Exatamente. Condicionante, né? Condicionante. Tem mais perguntas? Tem mais. Lá. Vamos lá. Tem que continuar fazendo exercícios físicos depois da cirurgia ou só a bariátrica emagrece? Só a bariátrica emagrece, mas aí você tem que manter. Você não vai conseguir manter se você não fizer... Você mesma disse que ganhou ali uns quilos ganhei a mais. uns quilos numa época que eu estava mais sedentária, que não estava tão assim rígida na alimentação e aí você acaba recuperando. Porque o que te faz perder é o déficit calórico, né? Te faz emagrecer. Eu acho tão lúcida a maneira como você trata, porque não romantize de nenhum dos cantos. Né? Você diz é difícil, foi desafiador, tremendamente complexo tudo isso. Você muda a sua vida. A partir de agora, a suplementação sempre.
Mas é preciso a gente entender, até para quem tem um certo preconceito, de que assim, quem chegou a essa decisão estudou muito, pensou muito, foi atrás, seu pai ajudando você ali pesquisando, e para o indivíduo que tomou a decisão, no caso você entendeu que só tinha esse jeito, porque você tinha passado 27 anos da sua vida lutando. Então, assim, é preciso ser muito respeitoso, muito cuidadoso ao entrar nessa seara, que a gente está entrando na seara da sua emoção, dos seus sentimentos, do seu histórico, da sua família, da sua genética. Tem muita coisa envolvida. Então, é bem dito, como você coloca, de que, assim, para algumas pessoas, admiro, mas a minha decisão foi esta e eu pago o preço por ela e estou bem com ela na medida que eu estou vivendo o resultado, né? É isso que eu falo, é respeitar, gente, é respeitar. E a gente vê, eu sigo muitas influenciadoras nas redes sociais que passaram pelo mesmo que eu passei, que eu acho que é importante a gente se cercar de pessoas que passam pelas mesmas experiências que a gente, né? E eu vejo alguns comentários, assim, muito violentos na internet, porque a internet hoje em dia é terra de ninguém, né? As pessoas acham que elas podem falar o que elas quiserem. E aí as pessoas sempre assim, mas é mais fácil sim, mas é mais rápido sim. Mas você não passou por isso, sabe? Foi tão doloroso para mim até eu chegar a essa decisão de fazer. Nossa, foram anos assim, até eu decidir fazer de fato a cirurgia. Ter coragem, né? Você precisa ter coragem para fazer, para encarar uma cirurgia como essa e as mudanças que ela vai trazer para sua vida depois. Total. Mais uma. Vamos lá. Você teve algum problema de não se reconhecer? Teve algum problema de distúrbio de imagem? Boa. Essa é boa, eu conheço muita gente que teve distúrbio de imagem, mas eu não tive, não. Pra ser bem sincera. Foi cada dia assim, que legal, que legal. Eu tirava as fotos a cada mês eu tirava as fotos e aí tá aqui, ó, dá pra ver que já emagreci. Porque tem gente que realmente emagrece muito, mas porque tá acostumado com aquela imagem que vê todos os dias, que viu durante anos todos os dias, ela fala, não tô emagrecendo. E aí que geram outros problemas de saúde, né? Que bulimia, anorexia, esses outros problemas. Mas eu sempre tirei fotos, e aí meus pais moram longe, então eu sempre mandava fotinhos para eles atualizando, então eu conseguia ver de fato ali. Tem mais uma última pra gente aqui. Vamos lá, última pergunta. Chegando para você. Quantos quilos você perdeu? Eu adoro ver o antes e depois. Mostra pra gente. Opa, inclusive a gente tem um loopzinho. Mas é boa. Aqui, vamos lá, ver aí uma quantidade de fotos mostrando esse tempo passando. Mas sempre linda, hein? Olha, que linda. Aqui você estava mais ou menos com quantos quilos aí? Eu tinha recém feito a cirurgia. Estava ali com 120? Estava no pós, 127. 127. Olha aí. Olha. Era produtora do Caixa nessa época. E aí, até hoje, você perdeu quantos quilos? 65 Acho que aqui foi a sua fase maior, né? Foi. Uau. Repete, quantos quilos? 65 quilos. Meu pai. Essa aqui eu tava no pós-cirúrgico. Tava na casa dos meus pais. Eu tava realmente com 127. Uma carinha de expectativa. Eu tava assim, eu lembro que eu até postei assim, gente, vocês não acham que o meu rosto já deu uma emagrecidinha, não? Obrigada, né, meninos? Porque assim, é uma oportunidade de você ir de casa, que vive uma luta com a obesidade, a balança, essa briga, a cabeça, os sentimentos, as emoções. Terapia, hein? Terapia. Não é só passar a tesoura lá no intestino. Terapia, para então decidir. Você fala com tanta clareza, teríamos muitas outras perguntas para fazer. Obrigada, viu, por hoje. Imagina. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar e esclarecer um pouquinho mais sobre o assunto. Obrigada. Robson Aleixo, com você. Há uma família na Bíblia, e essa família é uma família muito famosa. A Bíblia é cheia e feita de famílias, né? Desde o começo, a família de Adão, e a gente vai caminhando. Mas uma chama a atenção porque em um momento da história da humanidade, ela era a única família que existia, que é a família de Noé. Noé, ele é um ícone, porque ele substitui na história Adão. Todos os habitantes deste planeta descendem de Noé depois do dilúvio. Mas nessa família há algumas frases que devem chegar para mim e para você. A primeira é que, se você olhar para o relato do texto de Gênesis, quando fala do dilúvio, Noé, ele teve um ministério de pregação e construção da arca por 120 anos. Mas há dois textos que demarcam isso. O dilúvio caiu no ano 600 da vida de Noé. Os seus filhos nasceram no ano 500 da vida de Noé. Está fazendo a conta junto comigo? Se você tirar 120 de 600, você vai chegar no ano 480. 20 anos antes de seus filhos nascerem, Noé ouviu: entrarás na arca, tu, teus filhos, as esposas dos teus filhos e a tua esposa.
quando o primeiro prego bateu na primeira madeira, na primeira junção da construção daquele lugar que seria o ponto de salvação, a primeira certeza que Noé tinha não era sobre como a chuva cairia, se o céu se tornaria cinza ou escuro. Ele não sabia como isso iria acontecer. Ele não sabia ainda como os animais seriam preservados lá dentro. Ele não sabia ainda qual seria a cor, o formato, o som, a temperatura da chuva. Ele sabia uma coisa: meus filhos vão entrar na arca. Essa é a coisa que ele sabia. Antes mesmo de seus filhos nascerem, dizendo, porque 20 anos antes do primeiro filho dele, ele já sabia quem estaria na arca. Digo mais, ele não saberia quais habitantes do planeta estariam naquele lugar. Só os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Essa é uma questão muito importante que a Bíblia fala sobre interferências. Muito mais do que uma intromissão, é uma interferência. Deus decidiu interferir em um curso do mundo, mudando o rumo que os homens tinham escolhido. E Deus fala, eu vou interferir para que o rumo seja certo. E quando Deus interferiu, Ele falou com uma pessoa, você e a sua família vão ser meus agentes de interferência. E agora, Noé prega para interferir no futuro. E a certeza do amanhã é a condição dele interferir. Pense muito bem. A sua família, antes mesmo de ser um ninho de felicidade, ela deve ser um propósito. Ela deve ter uma marca de propósito. Com quais características e de quais coisas as pessoas conhecem a mim ou a sua família? Podemos ser conhecidos como famílias, gente que fala alto, gente que fala baixo, gente que se reúne bastante, gente que, enfim. Mas Deus fala, a sua família está sendo conhecida por quais características minhas? Deus é salvador e a família de Noé fez o mundo conhecer um Deus que salva, que abre uma porta diante da destruição. A sua é conhecida por quê? O objetivo das interferências são baseadas em quê? Que seja essa a razão pela qual você fala ou deixa de falar. Se eu falar, quem está sendo ouvido? Se for para deixar Deus mais conhecido, você sempre vai acertar. Sempre vai acertar. Para pensar em família como propósito, né? Meus queridos, nós vamos nos despedindo, desejando um lindo final de semana para você e para sua família. E segunda que vem a gente volta aqui pela graça de Deus, né, meninos? Um sábado Tem vida e abençoado saúde aí pra pela todos. frente. Um Sextou, abraço e a gente se vê segunda-feira. Feliz sábado para Deus você. quiser. Desde Abraço, agora, gente. um lindo sábado sob a bênção de Deus. Beijo no coração. Tchau.